Primeiro fato aqui, que eu acho que é um dos mais importantes, é que 29% dos negócios sofrem por falta de cliente. Aí a gente fica pensando, né? Mas será por que essas empresas elas sofrem por falta de cliente? Será que no plano de negócio dessas empresas existia esse tópico, jornada do cliente? Ou será que realmente cliente era importante para essa empresa na hora do plano de negócio, na hora dela começar a sua operação? Então vamos pensar aqui em 7 ações aqui específicas para a gente trabalhar isso. Será que atendimento é artigo de luxo ou já foi? Foi antes ou ele nesse momento ele é artigo de luxo? No meu ponto de vista e na minha experiência como cliente, como consumidora, eu acho que atendimento é essencial e sim é artigo de luxo. Porque quando você é muito bem atendido, você se surpreende. Então você fica pensando, nossa, olha para você ver que diferença desse atendimento. Quando a gente para e pensa dos serviços básicos e da forma como a gente é atendido roboticamente, né? A gente realmente fica impressionado com o atendimento diferenciado. E existe o atendimento mudo e o atendimento relacional. Qual que é a diferença dos dois, né? O atendimento mudo, por exemplo, eu vou contar uma história para vocês aqui de um restaurante, né? Eu cheguei no restaurante onde tem, por exemplo, o restaurante é um restaurante muito importante e é difícil conseguir uma vaga ali para você ficar naquele restaurante. Então, você pode ficar ali esperando 40 minutos e tudo bem, você entende que tem uma demanda muito grande, então é normal que tenha muitas pessoas querendo. Então eu esperei tranquilamente. Só que aí eu fui muito bem atendida pelo garçom. Só que quando chegou o meu prato, o prato demorou bastante, além de eu ter ficado esperando na fila 40 minutos, o prato veio com um fio de cabelo. Então aí é coisas básicas, né? Isso aqui faz parte do atendimento, mas é uma parte de um atendimento mudo. Então é algo que eu não esperava que acontecesse e aconteceu. Então frustrou toda a minha expectativa e a imagem que eu tive daquele restaurante foi por água abaixo. Quando a gente vai falar aqui do atendimento relacional, vou dar um exemplo aqui para vocês de um supermercado. A mãe foi comprar morangos para a filha para fazer uma torta de surpresa que ia ser o noivado dela. Então, para aquela mãe que estava indo lá no supermercado comprar morangos, ela não estava comprando só morangos, ela estava comprando um momento de felicidade que ela ia proporcionar com aquela torta num momento tão importante da vida da filha dela, que é o noivado. Só que o que acontece? A pessoa que embalou as coisas dela lá no supermercado colocou os morangos dentro da sacola de qualquer jeito e esses morangos foram amassados. E quando esses morangos chegaram, que ela foi fazer a torta, ela viu que não prestavam mais para poder ser utilizado. Qual foi o sentimento dessa pessoa, né? Então, esse é um atendimento relacional que também foi frustrado. Então, vamos parar para pensar, será que se aquela pessoa que estivesse ali no caixa, no balcão, atendendo aquela cliente, ela poderia se colocar no lugar dela e imaginar, poxa, eu vou cuidar desse morango, porque eu não sei se esse morango vai ser utilizado para alguma outra coisa. Se a pessoa simplesmente vai comprar para comer ou, sei lá, vai ter algum momento específico, vai ter algum momento aí que vai marcar a vida dessa cliente. Então aqui são exemplos, né, que a gente trouxe, o quanto é importante o atendimento ao cliente. Então vou colocar aqui para vocês quais são as 7 ações que a gente pode traçar como resolução para melhorar o atendimento ao cliente. A primeira delas é a pesquisa, né? Coisa simples, mas que faz toda a diferença. A gente tem que ouvir os nossos clientes, né? E a gente tem que entender quais são os valores, quais são as expectativas dele. A partir do momento que você dá a voz para o seu cliente, você vai saber no detalhe quais são as expectativas dele, né? Quais são os valores que ele tem e que você, como empresa, vai conseguir entregar. Quando a gente passa aqui para o tópico 2, o tópico 2 de ação é escutar a sua equipe, né? Isso tem que ser um processo contínuo. Por quê? Vamos lá, você é empresário, você tem uma empresa. Quem está mais em contato com os clientes? É sua equipe.
pessoa que trabalha na linha de frente. Ou seja, para saber exatamente quais são as expectativas do cliente, o que a gente pode fazer para melhorar, se você não escutar a sua equipe, dificilmente você vai conseguir desenvolver isso. Qual que é o terceiro ponto, né? Desenvolver uma cultura própria. Porque o que acontece, gente? Tudo pode ser copiado, mas uma cultura própria de valores ninguém consegue copiar. Então, se você desenvolve uma cultura própria, sua história, né? Suas experiências, o que você viveu e consegue passar isso para o cliente de uma forma transparente, isso faz muita diferença. Cultura própria. Então, vamos lá. Missão, visão, valores. Missão, visão e valores. Só vou resumir aqui, tá? No item 4, a gente pode colocar como passo a passo de plano de atendimento. Por que isso, né? Para você dar um norte para as pessoas que trabalham na sua equipe, para que isso fique de forma padronizada. Para não parecer que um funcionário faz e o outro não. É algo que já vem de dentro da empresa mesmo, né? No quinto ponto, a gente tem aí, ó, dê voz aos seus clientes. De que forma? Ouvir mesmo o cliente, coletar a opinião do cliente e fazer com que o cliente participe, inclusive, de reuniões que tenham o propósito de melhorar o atendimento ao cliente. Por que não, né? Qual o problema do cliente participar e ter essa oportunidade? E o sexto ponto é o treinamento voltado para a equipe. Mas como, né? Eu vou explicar para vocês. Treinamento voltado para a equipe. Eu sou contra treinar atendimento ao cliente só com a linha de frente. Porque se isso não está interiorizado na empresa, o que vai acontecer? Quem está lá na linha de frente sabe que aquilo ali, aquele atendimento de excelência não acontece nos bastidores. Então, por exemplo, se as pessoas que estão na linha de produção não têm a mesma orientação que as pessoas que estão na linha de frente, não vai ter uma conexão entre as equipes. Se a sua empresa é uma empresa pequena, é mais fácil você fazer esse alinhamento, mas se já é uma empresa um pouco maior, então você tem que pensar muito bem, será que a gente tem que começar a treinar só a equipe de frente? Eu acho que o treinamento ele tem que ser inteiro, tá? Principalmente grandes empresas. E o sétimo ponto é o acompanhamento, porque se você não faz o acompanhamento, né, dificilmente você vai conseguir mensurar se esse atendimento está sendo um atendimento de excelência